Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior deles é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. E nós estamos aqui mais uma vez na tarde das mulheres, agradecidas a Deus pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos em festa. Hoje a gente encerra esse ciclo de comemoração, né, dos 3 anos da Tarde das Mulheres. E pode ter certeza que você faz parte dessa história. Como tem sido precioso, riquíssimo esse tempo que Deus tem nos proporcionado. Gostaria de trazer a minha saudação para você que está chegando agora. Eu sou Cíntia Rios e estou falando daqui da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Temos já caminhado ao longo desses 3 anos com mais de 160 temas voltados ao público feminino, nas mais diversas áreas. Então, se você está chegando agora, você pode se inscrever no nosso canal IPB Canoas, né, cedido pela minha amada Igreja Presbiteriana aqui de Canoas. Dá uma olhadinha lá na playlist e você vai encontrar muitas e muitas séries. Daí você vai ver, de acordo com a sua necessidade, qual é o tema que você está precisando ouvir, né? Lá vai falar sobre finanças, vai falar sobre uma alimentação que glorifica a Deus, vai falar sobre mulheres da Bíblia, mulheres da Reforma, séries sobre Bela aos olhos de Deus, onde você vê as marcas benditas daquela mulher maravilhosa de Provérbios 31, para que eu e você imite, sabendo que há esta possibilidade. Tem uma série chamada Decisões Acertadas, tem outra série chamada Mulheres Ensinando Mulheres, que é fundamentada lá no livro de Tito, capítulo 3, quando fala em sermos boas donas de casa, coisas que nessa época já não se trata mais, mas a Tarde das Mulheres traz e recorda e relembra os preceitos bíblicos para a nossa vida. Mas nós já estamos em uma outra série, então você que está chegando agora, aguarda aí que a gente já está em uma outra série chamada Aconselhamento de Mulheres. Temos trabalhado já o tema ansiedade, trabalhamos o tema amargura e hoje nós vamos trabalhar sobre o tema aparência. Então, nosso abracinho para você, porque a gente ainda não vai adentrar aqui no tema, daqui a pouquinho, né? E eu já deixo um abraço não só para as mulheres, mas para os homens, que enquanto elas ouvem, eu estou sabendo que tem muitos homens aí nos ouvindo, então um abraço muito especial para vocês. Afinal de contas, esses temas, eles dizem respeito ao ser humano, né? Então, ansiedade, amargura, inclusive a aparência, também tem a ver tanto com o homem como com a mulher. Então receba vocês homens que estão aí nos acompanhando o abracinho da Tarde das Mulheres. E é muito bom ter vocês aí conosco também. Gostaria de incentivar você mais uma vez a adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica, letra gigante, plano anual, maravilhoso sistema de aprendizado diário da Palavra de Deus, né? Todos os dias você precisa ter uma caminhada com esse Deus. Como é que você vai fazer o que Ele deseja se você não o conhece? E como é que eu vou conhecer, Cíntia? Através da caminhada bíblica. A cada dia você vai poder fazer uma leitura aí de mais ou menos 3 capítulos por dia. Você vai lá, faz a sua leitura, depois você volta aqui. Primeiro tem a Bíblia, depois vem a caminhada com uma explicação de cada capítulo, mensagem cristocêntrica voltada ao seu coração. Muitas de vocês já adquiriram, mas você pode presentear alguém que você ama, então não fique de fora. Faça contato aí conosco, 051 9 81 11 9571. Nós vamos aguardar o seu contato, encaminharemos para qualquer lugar do nosso amado país. Aliás, essa Bíblia já foi até mesmo para fora, para outros países, então não fique de fora. Aproveita aí essa oportunidade, tá certo? E um convite mais que especial, está encerrando, é o último dia que nós vamos convidar você para estar conosco na Serra Gaúcha, Recanto da Família. Nossas famílias têm sido bombardeadas
Você que tem trabalhado tanto, você precisa aprender, você precisa fortalecer, você precisa investir em sua família. Então, de 14 a 16, agora do mês de abril, nós estaremos, se Deus nos permitir, na Serra Gaúcha, aguardando por você, falando da palavra do Senhor, com assuntos que diz respeito ao fortalecimento da família. Isso não é custo, isso você coloca como investimento. Precisamos aprender e cuidar melhor das nossas famílias no que diz respeito às orientações bíblicas. Então, se você tiver interesse, ainda dá tempo, tá? 051 981 11 9571. Vai ser uma maravilha poder te atender, te responder e assim te conhecer, né, pessoalmente aqui na nossa Serra Gaúcha, que é tão linda. E vai dar tempo você passear pelas fábricas de chocolate, fábricas de calçado. Não é nada de intensivão. Você vai ter lazer, comunhão, crescimento espiritual, descanso. Olha, só vindo para você ver como é, então, maravilhoso, tá certo? E antes da gente começar, nós temos ainda alguns testemunhos, depoimentos de pessoas queridas, servas de Deus, que têm encaminhado para nós, agradecendo a Deus pela Tarde das Mulheres. Então eu convido você a ficar atenta e poder ouvir esses testemunhos. Vamos lá? Olá, eu estou aqui no meu cantinho, esse é o meu local de trabalho aqui na minha casa, quando eu estou em trabalho remoto. Sou a Silene, moro no estado de São Paulo, na cidade de Itapeva, pertenço à Sociedade Auxiliadora Feminina da minha igreja, que é a central aqui da nossa região, porque na minha cidade nós temos mais 4 igrejas, graças a Deus, presbiteriana, e a nossa igreja é a mãe de todas as outras. E nós temos o privilégio de servir ao Senhor, né? Este ano já estou há algum tempo na SAF, eu estou na presidência da SAF também esse ano, e nós estamos aqui para testemunhar a bondade do Senhor, a grandeza do Senhor, e em nos escolher para sermos uma liderança feminina dentro da igreja. Então nós agradecemos a Deus por conhecermos a Cíntia, queremos parabenizar essa irmã querida por esse trabalho tão bonito, que nos inspirou a fazer algumas coisas parecidas por aqui, e eu tenho certeza, Cíntia, que Deus a usará ainda muito mais. Eu já gravei inúmeros vídeos, mas eu tinha tanta coisa para falar, para testemunhar, e eles ficaram muito longos, e esse é o meu maior desafio, de poder enviar um vídeo um pouco mais curto, mas com a mesma intensidade de gratidão e alegria por conhecê-la e por também poder partilhar desse momento de alegria que é o aniversário do programa. Que Deus continue a usar vocês e que muito mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus a partir desse canal abençoado. Um grande abraço e que possamos estar cada dia mais juntinhas para trabalharmos para o Senhor. Um abraço e que a Tarde das Mulheres seja realmente um programa que possa levar a palavra do Senhor com fidelidade. Um beijo. Meu nome é Carlúcia, moro em Campo Formoso, Bahia. Vim passar um pouquinho do relato sobre a importância do programa da Tarde das Mulheres na minha vida. Eu sempre frequentei a igreja, só que eu ia 2 dias em uma, 2 dias em outra, nunca ficava fixa em uma igreja só. Mas aí, em uma tarde de férias da professora Cíntia, na casa da irmã dela, eu fui passar essa tarde com elas numa chácara, então numa conversa eu passei desse meu sentimento para ela, ela já conhece a minha história, e então eu me senti, ela me inspirou eu a participar mais, me orientou em relação à igreja, a importância da igreja na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, como seria de grande importância.
E assim ela me falou também do programa, né, da Tarde das Mulheres. Eu já tinha assistido outras vezes que a mãe dela, né, que eu chamo de tia, me passava o link, ela também já me passou, aí eu assistia. Aí agora eu sou uma participante assim, não é participante, ouvinte assídua. Eu acompanho todas as quartas-feiras, eu acompanho o programa. E então eu senti a diferença que realmente trouxe na minha família. Eu estou vivendo outra história e também a frequência que eu estou indo à igreja. E agora eu estou firme, estou indo só para uma, não estou indo mais para as outras, aí só estou fazendo parte da Betel. Inclusive a família da professora Cíntia mesmo acompanha também a Betel e eu às vezes eu vou junto com eles. E dizer que foi muito bom. E quero agradecer a ela, né, pela colaboração, pelo incentivo que ela me deu a esse retorno da igreja. E espero que o meu depoimento sirva e inspire outras mulheres a segui-la. Como ela me inspirou com as palavras, eu espero que o meu depoimento sirva para outras também. E obrigada. Bom dia. Eu estou aqui num lugar especial da minha cidade, que é o Parque das Águas. Eu moro em Caxambu, sul de Minas. E nessa manhã eu estou aqui passando para gravar esse vídeo, falando sobre a minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele nos tem dado de conhecer mais a palavra dEle, de aprender mais a cada quarta-feira na Tarde das Mulheres. Minha gratidão a Deus pela vida da Cíntia, por tudo que ela tem nos transmitido e nos ensinado a cada semana nesses 3 últimos anos. Deus tem sido generoso demais conosco e eu louvo a Ele pelo privilégio. Eu digo que a gente passou pela pandemia e foi um tempo muito difícil, um tempo de sofrimento, de dor, de tristeza. E nesse tempo Deus nos fez conhecer, nos deu o privilégio de conhecer a oração da madrugada e nela conhecemos a Cíntia, conhecemos o pastor Daniel e somos gratos demais a Deus pela vida dos dois. O pastor Daniel pela caminhada bíblica que tem nesses 3 anos a gente tem acompanhado e a leitura diária tem sido muito preciosa com as suas explicações. E a Cíntia, a cada quarta-feira, que tem nos abençoado tremendamente com mensagens excelentes, mensagens específicas, mensagens preciosas para a nossa vida diária, para a nossa comunhão com Deus. Nós temos aprendido a ver como Deus quer, aprender como Deus quer que a gente se comporte, que a gente viva o Evangelho dele dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade, dentro da família e dentro da igreja. E muita gratidão, Cíntia, que Deus te abençoe grandemente, que continue a te usar, como já tem feito, na edificação do seu reino. Vocês são uma família preciosa, que Deus nos deu o privilégio de conhecer. Um grande abraço. Não é uma verdadeira riqueza? Louvamos ao nosso Deus pelo que Ele tem feito na sua vida através da Tarde das Mulheres. Como tem sido maravilhoso poder saber que o nome do nosso Deus tem sido engrandecido. Vale muito a pena a gente servir esse Deus maravilhoso. Então eu gostaria de agradecer a cada uma de vocês. Hoje é o nosso último dia, não é? Com esse recebimento dos vídeos, serão os nossos últimos vídeos deste ano, da comemoração dos 3 anos. E eu louvo a Deus porque você tirou um tempinho para agradecer, testemunhar, glorificar o nome do nosso Deus, da maravilha que Ele tem feito na sua vida através da Tarde das Mulheres. Agora vamos fazer uma leitura devocional para a gente já ir aquecendo o nosso coraçãozinho. Enquanto isso, você pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho, ou não sei se você vai tomar nota aí pelo WhatsApp, não é? Ou pela sua agenda virtual, enfim. Traga o seu coração, pare de se preocupar nesta hora e vamos ouvir as verdades do Senhor. E vamos já começar com o devocional de Spurgeon, que nos diz assim, baseado no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9. Diz assim: como o Pai me amou, também
eu vos amei. Como o Pai ama o Filho, da mesma forma Jesus ama o seu povo. Qual é esse método divino? Ele o amou sem começo e assim Jesus ama seus membros. Com amor eterno eu te amei. É possível rastrear o início da afeição humana. Você pode facilmente saber o início do seu amor por Cristo, mas o amor dele por nós é um rio cuja fonte está escondida lá na eternidade. Deus, o Pai, ama Jesus sem mudanças. Cristão, conforte-se com o fato de que não há mudanças no amor de Jesus Cristo para com aqueles que descansam nele. Ontem você estava no cume do Monte Tabor e dizia: Ele me ama. Hoje você muitas vezes está no vale da humilhação, mas Ele ainda o ama da mesma forma. No outeiro de Mizar e em meio ao Hermon, você sempre ouvirá a sua voz, que fala tão docemente com as notas suaves do amor. E agora no oceano, ou mesmo no mar, quando todas as ondas estouram em você, seu coração é fiel à sua escolha atemporal. O Pai ama o Filho infinitamente, e assim o Filho ama seu povo. Santo, não é preciso ter medo do romper do fio da prata, pois o amor dele por você jamais, jamais acabará. Descanse confiante de que mesmo dentro do túmulo, Cristo estará com você e que de lá ele o guiará para as montanhas celestiais. Mais ainda, o Pai ama o Filho sem qualquer medida, e o mesmo amor imensurável o Filho tem por seus escolhidos. Todo o coração de Cristo é dedicado a seu povo. Ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O seu amor excede todo conhecimento. Realmente, temos um Salvador que é imutável, ou seja, ele não muda. É um dos atributos do nosso Deus. Um Salvador precioso, um que ama sem medida, sem mudanças, sem começo e sem fim, assim como o Pai também o ama. Aqui muito sim alimento para aqueles que sabem como digeri-lo. Que o Espírito Santo nos conduza nessa essência e tamanha riqueza. O versículo que nós iniciamos o nosso estudo hoje nos diz exatamente isso, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, e o maior destes é o amor. Precisamos aprender a amar, assim como nosso Pai nos ama. É um desafio? É, mas não é sobre amor que nós vamos falar hoje. Aliás, esse versículo é o tema do nosso quadriênio da Confederação Nacional de SAFs, e eu tenho certeza que vai ser assim um tempo riquíssimo para nós tratarmos durante esses 4 anos sobre esse infindável, essa infindável palavrinha chamada amor, não é? Mas vamos lá, vamos trabalhar o nosso tema hoje, porque o nosso tema hoje é aparência. Apesar da gente muitas vezes não saber de que lado está, é um assunto bíblico, é um assunto importante nós tratarmos sobre aparência. Apesar de muitas vezes os seus sentimentos prévios, né, meninas, de satisfação com a sua aparência, você muitas vezes, eu tenho certeza, que pode se perguntar: será que é possível que eu esteja preocupada em excesso com o que os outros pensam de mim? Isso pode ser uma pergunta que vem aí à sua mente, inclusive nessa hora. Ou outra pergunta: será que eu gasto muito tempo, energia, dinheiro com roupas e embelezamento? Ou outra pergunta que talvez você nunca tenha parado para pensar e que você pode estar se perguntando: será que eu não preciso melhorar a minha aparência? O que a Bíblia fala, afinal de contas? Eu gostaria de convidar você a abrir aí a palavra de Deus ou ouvir aquilo que Deus tem para nós, né?
tendo como um dos versículos básicos, que nós vamos tratar de alguns outros versículos, o texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que nos diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Será que esse texto está nos orientando a não ter uma boa aparência? Quero convidar você para ir para um outro texto bíblico que se encontra no livro de 1 Pedro. Vai tomando nota, e vocês que estão aí no chat vão me ajudando, viu, minhas amadinhas? 1 Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 3. Vamos lá, vamos juntar as informações. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Cíntia, mas e aí? O que a Bíblia fala sobre aparência? Eu me arrumo ou eu não me arrumo? Será que é essa a questão que a gente percebe sobre a instrução bíblica que Deus traz para nós nessa hora? O que será que de fato a palavra de Deus nos fala sobre isso? Então, observe. Você pode estar aí já se questionando. A beleza física, então, é mais importante do que a beleza interior? Ou então, eu só vou cuidar da beleza interior? Essa, meninas, a aparência, essa é uma mensagem que a nossa cultura prega de forma intensa, mas é intensa mesmo e fervorosa para meninas e mulheres, já começando lá da infância. Isso não é coisa assim, não, é só coisa da nossa idade. Não, se você tiver 30 anos, 20 anos, não. Isso já começa, é uma cultura que tem se desenvolvido, que tem enfatizado, que tem pregado intensamente para as mulheres, lá começando da infância. E essa é uma mentira que muitas vezes você acredita, que você tem que cuidar cada vez mais de todas as formas, ainda que você não possa, para estar de uma forma que o outro diga como você precisa estar. Eu queria inicialmente dizer que isso é lá desde o princípio. Muitas vezes nós somos atraídos pelo que vemos. Lembram de Eva? O que foi que atraiu Eva lá no fruto proibido? Vocês estão lembradas? O fruto tinha um apelo funcional. A Bíblia dizia que o fruto era belo. O fruto apelava para um desejo de ser sábia. Lembra que o Senhor tinha dado uma ordem e dito para ela que, olha, você pode desfrutar, Eva, minha filha querida e amada, junto com Adão, de tudo que tem aqui. Você já para pensar, você no lugar de Eva, mas tinha de tudo. Meu Deus do céu. E Eva se deixou levar pelas mentiras que estavam sendo ditas, né? Ou meias verdades, como nos dias de hoje. Pelo nosso grande enganador, que tem muitas vezes atolado a sua mente, o seu coração, com tantas coisas fúteis, né? E Eva se deixou levar, porque aquele fruto tinha um apelo emocional, ou um apelo funcional, desculpe-me. Aquele fruto apelava também o desejo pela sabedoria, então era algo que ia lhe dar uma diferença, ou algo maior do que o que ela tinha. E aquele fruto, dentro daquele contexto, dizia que ele era também fisicamente atraente. Então veja, o errado aqui, amadas mulheres, não era Eva desfrutar, apreciar a beleza da criação de Deus. Ele havia criado todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. E se você parar para pensar e contemplar a própria natureza, eu particularmente fico encantada quando eu começo a admirar os tons de verde das folhas, das gramas, do capim. A beleza das flores, as espécies, o tamanho das pétalas, os pólenzinhos, os detalhes, os formatos, as cores. Deus poderia ter feito tudo de uma cor só. Vamos pensar aqui, tudo lilás,
tudo rosa. Não. Nosso Deus é um Deus detalhista. A natureza contempla a glória de Deus ou anuncia a glória de Deus nos mínimos detalhes. E eu e você devemos observar todas essas coisas. Então, não havia nada de errado Eva ali contemplar aquela aparência, aquela beleza que vinha da criação do próprio Deus. Mas qual foi o grande problema de Eva? O grande problema de Eva foi que ela deu ênfase indevida à aparência externa. Está aqui o X da questão, né? Acreditando e agindo de acordo com uma mentira. E a Tarde das Mulheres está aqui para esclarecer à luz das Escrituras de que muitas vezes você também tem sido levada por mentiras que você acredita, mas eu queria trazer à luz das Escrituras a verdade que as liberta. O Senhor Jesus nos deixa a porção da sua palavra para que a gente possa se adequar, para que a gente possa observar, inclusive sobre a nossa aparência, porque a nossa aparência também é uma área espiritual. Diz respeito ao nosso coração. E eu já quero deixar claro que no livro que nós lemos aqui, o texto bíblico de 1 Pedro, quando ele fala ali que o adorno da esposa não seja o exterior, a Bíblia em momento nenhum está ali incentivando, orientando a não cuidar da sua aparência física. Pelo contrário, precisamos sim cuidar da nossa aparência física, mas essa não deve ser a essência da nossa vida. Isso não deve ser aquela área mais importante da nossa vida. Isso não deve jamais nem se igualar, quanto mais ultrapassar a beleza que Deus deseja que eu e você tenha no seu interior. Captou a ideia? O Senhor vê o que o homem não vê. Óbvio que mulher gosta de andar bonita, arrumada, unha feita, cabelo arrumadinho, não é? Um batonzinho. Cuidar do seu corpo físico, porque é templo do Espírito Santo. Tudo isso é bíblico. E eu quero que você, antes da gente adentrar aqui em alguns detalhes, você não pense que esse estudo está dizendo para você que não é para você cuidar da beleza física. Não. O que nós queremos deixar claro aqui é que muito mais importante do que a beleza física é a beleza do coração, porque é exatamente essa que a Bíblia aqui nos orienta, que o estudo nos traz e que você tem que olhar para ver se você não está sendo iludida, acreditando nessa mentira, né? Então a aparência é coisa séria. Inclusive a aparência diz muito e revela muito do que o que está no seu coração. Como assim, Cíntia? Então vem pra cá, traz sua mente que nós vamos aprender. Ninguém gosta, né, meninas, de ficar assim perto de alguém que pensa em si o tempo todo, né? Que está chamando a atenção para si de alguma forma. A nossa forma de nos vestir deve apontar para Cristo e não para nós mesmos. Por isso que é importante a gente tratar desse tema. Dificilmente algum pastor na sua igreja talvez vá falar sobre isso, aparência, mas a Tarde das Mulheres pensa em você e quer que você se torne cada dia mais parecida com Cristo Jesus, por isso que é importante a gente também tratar desse tema, afinal de contas a nossa série é aconselhamento para mulheres. Então eu gostaria de deixar à luz das Escrituras esse aconselhamento bíblico para você, não é? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes esse comportamento que você tem quando você se preocupa em excesso com o seu exterior, sem ter nenhuma preocupação com o seu interior, isso revela um comportamento arrogante, isso revela um comportamento egocêntrico, totalmente voltado para a sua própria aparência, em vez de manifestar um genuíno interesse pelas coisas internas e até mesmo pelos outros, né? Você já viu aquela mulher que ela se arruma tanto, e parece que os filhos dela não fazem parte daquele contexto dela. Parece que ela se arruma tanto, mas o marido, coitado, está lá com a camisa toda amassada, passando vergonha de público, porque ela é uma pessoa muitas vezes arrogante e egocêntrica. Só pensa nela, na aparência dela, e isso não agrada a Deus. Então, apesar da preocupação pecaminosa com a aparência poder surgir tanto em homens, porque tem homens assim também, né? Tem homens assim também, mas nós vamos nos voltar aqui para a mulherada, né? Quanto para as mulheres, essa é uma batalha
que eu tenho certeza que se a gente colocasse no peso entre homens e mulheres, notoriamente ela é uma batalha experimentada predominantemente por mulheres. Tem muitas mulheres que parece que ainda não entenderam a sua suficiência em Cristo Jesus. Parece que precisa de uma roupa para se sentir valorizada. Parece que precisa estar dentro de um certo padrão de magreza, digamos assim, colocado pelos dias de hoje, para que você se sinta importante e valorizada. Então, o que pode parecer uma questão externa é, na realidade, muitas vezes, uma dificuldade com dimensões espirituais que você tem. Então, olhando biblicamente, não é? Para a percepção de si mesma, fica claro que esse é um problema interno, que está originado dentro do seu coração, dentro do coração dessa pessoinha aí que está muitas vezes nos acompanhando. Talvez você não tenha parado ainda para pensar nessa área, talvez você conheça alguém que esteja precisando de um ajuste nessa área, né? Marcos capítulo 7, dos versos 20 a 23, você vai poder encontrar alguns outros respaldos bíblicos para poder ajudar a entender como esse comportamento externo tem uma raiz interna com algum tipo de insatisfação ou até mesmo falta de conhecimento bíblico. Então veja, a fixação em pensamentos sobre como as pessoas vão lhe ver não é um problema simplesmente atual. Como eu falei para vocês, o exemplo de Eva já foi algo que assim ela pôde ser influenciada nessa questão da aparência, inclusive fez com que toda a humanidade pecasse. No livro também de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 9 a 10, o apóstolo Paulo ensinou, olha aqui o outro homem, ao jovem pastor, como ele deveria ajudar as mulheres da igreja a viverem por uma vida piedosa. Essa é a verdadeira beleza. Quando nós temos uma beleza interna, quando nós vivemos com uma aparência de mulheres que querem buscar mais a Deus ou com uma vida piedosa, a gente sim consegue ter também essa beleza externa, né? Então ele chamou a atenção para duas características que eu queria enfatizar um pouquinho aqui, inclusive sobre o vestuário, que é modéstia e domínio próprio. Lembram que a gente leu 1 Pedro? Para você que chegou agora, eu vou ler novamente, quando o texto diz aqui, ó, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Duas palavrinhas que esse texto nos traz para que a gente possa estar pensando. Modéstia e domínio próprio, ou bom senso. Em algumas traduções vai chegar aqui a palavra também, bom senso, né? Mas vamos pegar aqui, modéstia. O que seria modéstia? É estar livre de todo tipo de vaidade, né? Quando a pessoa não anda com modéstia, ela tem vaidade, ela tem ostentação. E quando a gente pensa em ostentação e vaidade, aí aparecem nesses dois termos bíblicos uma coisa que é consequente, que é natural, que é a palavra orgulho. Você já viu aquelas mulheres que se orgulham, se acham tão bela por fora, que parece que ninguém ganha dela. Quando ela chega, a atenção não é voltada para Cristo, é voltada para ela. Isso não agrada a Deus. Arrume, como diz o ditado, pobre mas limpinha, né? Se ajeite, arrume, escolha inclusive as melhores vestimentas para você, vestimentas que não vai produzir nenhum tipo de sensualidade, de escândalo, né? Observe os decotes, os superiores, os inferiores, os tamanhos das rachas, são coisas que eu e você precisamos estar de olho. Ah, Cíntia, mas isso aí também, se eu for ligar para tudo que o povo fala, não, a Bíblia diz que aquilo que vai escandalizar o outro, ainda que não seja pecaminoso, eu preciso respeitar esses mais fracos na fé e assim não fazer para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Então veja, e quando a gente pensa aqui em modéstia, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes é até difícil conseguir roupas, né, desse calibre, roupas para mulheres cristãs. Agora a gente já parece que tem que colocar assim, ó, roupas cristãs, roupas evangélicas, porque são uns pedaços de roupas
tão pequenas, né? Antigamente a gente tinha a saia. O tempo evoluiu, veio a mini saia. Hoje é para que saia, né? E parece que a mulherada não tem muito simancol, às vezes se veste conforme os ditames do mundo, conforme a moda, que muitas vezes são criados por pessoas que não têm nenhum temor e nem nada diante de Deus. Então observe, modéstia e domínio próprio são orientações que Deus nos dá nesse texto. O domínio próprio aparece aqui quando ele diz que Deus se agrada de algumas situações que Ele deseja muito que eu e você tenha, que é exatamente um espírito manso e tranquilo, não é? Ou seja, eu preciso ser controlada pelo Espírito Santo de tal forma que eu não seja essa mulher agoniada, afobada, mas Ele deseja que eu tenha um espírito manso. Que é uma mulher do Espírito Santo? Lerda, Cíntia? Não. Uma mulher do espírito manso é uma mulher que não causa transtornos na vida do outro. E uma mulher do espírito tranquilo é aquela que quando a outra, que não foi você, causou um transtorno, você vai ser uma solucionadora do problema. Então, eu preciso entender que o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. O Senhor nos concede pela sua graça e que nós temos condição suficiente de tê-lo. Não vai nessa onda assim, esse é o meu jeito de ser, a minha mãe era assim, a minha avó era assim, por isso que eu... Não, minha filha, se você verdadeiramente já se encontrou com Cristo Jesus, se Ele já te chamou, se Ele já te resgatou, cuide e tenha convicção através das promessas bíblicas de que não é porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Existe um Deus capaz de endireitar toda e qualquer situação da nossa vida, inclusive essa. Por quê? Porque muitas vezes, por que é que não há mudança? Porque você é soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Leia depois lá o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Então, a mulher que não se entrega à modéstia e ao domínio próprio, mas se distrai constantemente, porque isso é uma distração, com a sua aparência, revela que ela está numa grande luta contra o próprio pecado, contra preceitos que não são bíblicos, contra orgulho, contra uma insatisfação, contra uma falta de contentamento, contra uma necessidade de se aparecer, né? Ou de autoaceitação. E as Escrituras nos exortam a sermos mulheres conhecidas, mas não pelo que nós vestimos, não pela marca que vestimos. Se eu disser para você que marca não faz sentido para algumas mulheres, eu não estou dizendo se você tem condição de comprar, de se vestir, não tem pecado nisso. Mas isso não deve ser a sua essência. Por que você quer chamar tanta atenção para essa área? Querida, as Escrituras nos exortam a sermos conhecidas pelas nossas boas obras, para que nós venhamos a tirar o foco dessa necessidade de que os outros vejam em nós externamente algo que ultrapasse aquilo que a Bíblia nos orienta. Depois você lê 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10 com mais calma. Volto a dizer para você que está chegando agora, és muito bem-vinda, a Bíblia em nenhum momento está dizendo que não é para você cuidar da sua aparência. Aliás, você também não deve ser uma mulher desleixada. Tem algumas mulheres que precisam melhorar, inclusive o aspecto nessa área. Que o marido ainda não devolveu porque é muito crente, né? Cuide sim da sua aparência. Ela revela também se você anda desleixada, se você anda descuidada, se você anda de qualquer jeito, porque sempre largadona. Existem também pecados no seu coração. Talvez você ainda não tenha se aceitado, talvez você ainda não tenha compreendido o valor que Deus lhe dá. Então, nem de um extremo, nem o outro. Vocês estão entendendo? A Bíblia nos chama para o equilíbrio. A Bíblia nos chama para que nós venhamos a ser conhecidas não pelo que nós vestimos, não pela base que nós usamos, pelos cílios alongados. Como é bonito os cílios alongados, né? Não tem problema disso aí, você está indo ser madrinha, seu filho vai casar, coloque seus cílios alongados, passe o rímel, passe um batom bonito, procure combinar as cores,
procure se vestir com modéstia da melhor forma que você puder. Procure conhecer o seu tipo de corpo. Tem roupas que caem melhor para você. Às vezes você não tem uma cinturinha tão fina, então não precisa usar roupas que não vai valorizar isso, né? Às vezes você pode usar uma mais soltinha, o longo que cai sempre muito bem. Seja feminina, cuide da sua aparência. Quero deixar claro isso, mas não ache que a sua aparência externa é o foco de Deus para a sua vida. Então, nem seja uma mulher desleixada, nem seja uma mulher que chama atenção para a sua forma de vestir. Mas o que Deus requer de nós e que nós sejamos conhecidas como mulheres piedosas, que se vestem com modéstia, que tenhamos um espírito manso e tranquilo, que as pessoas olhem e digam, nossa, a mulher é bonita por dentro e por fora. E não aquela mulher que você olha e diz, meu Deus, é uma beleza por fora. Mas quando abre a boca, quando se olha para a vestimenta, quando olha para o tipo de pensamento, você não vê Cristo em nada. Isso aí é o costume das mulheres que ainda não têm a Deus. Nós não. Nós somos chamadas para sermos conhecidas pelas nossas boas obras, para que não venhamos a nos engolfar com essa ideologia louca dos dias de hoje, com esse foco excessivo de que você tem que vestir assim, que a sua aparência é assim, senão você não fica igual às outras. Porque o que nós vemos ali em 1 Pedro, capítulo 2, conforme eu já li, dos versos de 3 a 6, é especialmente útil no tratamento do coração da mulher, que se importa demais com a sua aparência. E a forma como a mulher se veste revela o seu coração. Vou repetir. A forma como você se veste revela o seu coração. Se você está se vestindo com aparência desleixada, você também está pecando. Se você está se vestindo de uma forma que chama atenção para si, você também está pecando. Se você está se vestindo de uma forma pecaminosa, nisso também estás pecando. A nossa forma de nos vestir, de nos portar, deve mostrar Cristo. Já parou para pensar nisso? Por quê, minhas queridas? Por que revela o coração? Porque aí a gente percebe que falta um entendimento bíblico, uma submissão que muitas vezes existe, a humildade e o domínio próprio. Lá volta de novo para o fruto do Espírito, né? A mulher, certamente, que dá atenção excessiva à sua aparência externa, demonstra ainda que não tem um espírito submisso às verdades do Senhor. A humildade e o domínio próprio são dois componentes centrais de submissão. Eles não são encontrados na mulher que está preocupada com o frisado de cabelo, não é? Com os adereços de ouro, com o vestuário que você usa. A sua vestimenta deve ser a vestimenta de uma mulher virtuosa. O seu guarda-roupa deve ser cheio de virtudes bíblicas, para quando você for colocar a sua peça de roupa, o nome do nosso Deus seja engrandecido. Cuide da sua aparência de tal forma que Jesus seja visto através dela. Diferentemente disso, a humildade e o domínio próprio são características marcantes de uma mulher que permite que o seu adorno seja o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, se você dissesse, Cíntia, mas o que é que Deus valoriza tanto assim na minha vida? O que é que Ele quer que eu seja como filha dele? É isso aqui, um espírito manso e tranquilo. Você é uma mulher assim? Fala a verdade. Ah, Cíntia, eu sou, não faço nada, não tenho coragem nem de abrir a boca. Não é isso ser mansa, você ainda não entendeu. Você tem um espírito tranquilo ou você já amanhece agoniada, afobada, agitada, causando problema na vida de todo mundo? Você não nasceu para causar problema na vida de ninguém. Você nasceu tão somente para glorificar a Deus. Então, amada, quando uma mulher apresenta esse tipo de comportamento, ela exemplifica o modo de viver piedoso das mulheres do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, quando você tem um espírito manso e tranquilo, isso deve revelar a sua aparência, porque essa aparência externa revela coisas do coração. Então, nem de mais e nem de menos. O equilíbrio. Ou eu ainda não entendi o valor que Cristo me deu e estou totalmente largada, e isso aqui não é o que nós estamos ensinando. Arrume-se, esteja linda, maravilhosa.
porque Deus pagou um preço alto por sua vida, dentro das suas posses, não linda, maravilhosa, toda endividada, comprando roupas porque a sua amiga tem, porque aquela irmãzinha tem. Cada um sabe quanto tem no seu bolso. Vista-se com modéstia dentro das suas possibilidades financeiras. Mas, Cíntia, está em promoção. Queria dizer para você que todo dia tem promoção. Todo dia tem promoção. Não precisa você ser compulsiva, né? A raiz dos problemas do seu coração lhe levar a um outro problema, que é o endividamento, é o comprar, é o ostentar, é o estar além das suas posses. Isso também não é bíblico. Ah, Cíntia, mas eu não sei, me dá vontade. Deus controla a sua vontade. Ah, mas é porque disseram que ali está promoção, divide para 12 vezes. Queria dizer para você que 12 vezes sem juros é você quem paga do mesmo jeito. Aí você tem que fazer aquela pergunta. Eu queria. A próxima pergunta. Mas eu preciso? Preciso, só tenho 2 peças de roupa. Será que é assim a sua realidade? Às vezes seu guarda-roupa está cheio de roupas e você ainda dizendo que não tem nenhuma que dá para você. Acontece isso contigo? Ah, meu Deus do céu. Mas é porque eu ganhei uns quilinhos, Cíntia. Nessa série, nós ainda vamos entrar em um dos temas chamado transtorno alimentar. Aguarde, nos acompanhe. Vai chegar um outro momento para a gente tratar disso, né? Como é que anda a sua aparência? Como é que anda o seu coração? Como é que anda esse desejo, muitas vezes desenfreado, de que você apareça acima de todas as coisas e das outras mulheres, né? Deus a chama para se comportar com uma aparência piedosa, com uma aparência que glorifique ao nosso Deus. Então, amada mulher, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, Deus olha, é a pessoa que você é por dentro. E isso é normalmente refletido na maneira de como você se veste. Eu queria dizer para você que a sua forma de se vestir, a sua aparência revela as coisas do seu interior, coisas do seu coração. Então comece a avaliar como é que você traz essa aparência no seu dia a dia, não é? E a instrução específica de Pedro sobre o coração mostra exatamente um contraste aqui, né? Porque primeiro ele diz assim, que a atenção básica da mulher para os adornos não deve estar no exterior, no frisado de cabelos, no adereço de ouro, ou seja, adereço de ouro, né? Anéis, pulseiras, enfim, colares ou aparato de vestuário. É importante notar que adornar e vestir são 2 coisas diferentes. Adornar é você se embelezar, você melhorar, digamos assim, né? A aparência de alguém. Vestir é você colocar as roupas. Mas é pecaminoso quando Pedro nos orienta isso? Vou repetir e dizer para você. Não. O que ele está querendo dizer, a ênfase bíblica aqui, é para dizer que isso não é o mais importante. Se você observar, a Bíblia tem, né, algumas situações assim. Às vezes, quando você quer dar ênfase demais a uma coisa, você anula um pouco a outra. Por exemplo, exemplos práticos, quando eu estou com a refeição na mesa, que tem lá frango, lasanha, salada, bife, arroz, e aí eu digo assim, eu amo lasanha. Eu não estou querendo dizer que eu não vou comer as outras coisas e que eu não gosto dessas, mas o que eu estou querendo dizer é que eu dou ênfase para aquilo, né? O próprio salmista, quando diz assim, quando Deus diz, olha, eu não preciso de sacrifícios. Se eu quisesse sacrifícios, eu poderia dar, eu os daria. Mas bem pertinho, ainda nesse salmo, Deus diz assim, sacrifícios quero, mas quer ou não quer? Então é assim, quando a palavra de Deus muitas vezes dá ênfase a uma área, não significa que a outra está fora. Então esse texto aqui não nos impede de você andar com o seu colar de ouro. Não tem problema nenhum, seu anel de ouro bonito, com a pedra preciosa, com a esmeralda aí de Campo Formoso, né? Com o seu brinquinho, o seu pingente. Não é isso. Então não vou andar mais com nada disso. Você pode andar com essas coisas, mas estas coisas não devem ser a sua essência. Entendeu? Pegou aí qual é a ideia? Ele quer dizer que o exterior, a aparência exterior, não deve ser o foco principal. E o que é contraste aqui?
é que você vai dar mais atenção para os seus adornos e os seus enfeites do interior, da sua vida de piedade, caminhada bíblica, conforme eu falei para você, vida de oração, caminhada bíblica, o congregar, o servir, essas coisas vão te vestir de uma forma belíssima, como que nenhuma roupa vai poder te dar. Quando você cuida bem da sua casa, quando você cuida bem da sua família, quando você auxilia naquilo que o nosso Deus te chama, você está se vestindo de uma forma que agrada ao Senhor. Então você deve demonstrar uma intenção muito clara de tornar o seu caráter interior e o seu adorno principal para que o seu comportamento seja uma atitude ou se manifeste com uma aparência piedosa. Esse caráter interior vai sempre incluir, de acordo com esse texto, a modéstia. Você é uma mulher que usa da modéstia? As mulheres do passado, principalmente as mulheres puritanas, observem como elas se vestiam, né? Observe como elas viviam. Observe como as mulheres da Bíblia, que verdadeiramente tiveram encontro com Cristo, puderam dar um segmento na sua aparência interna e, consequentemente, a sua aparência externa. Em contraste ao adorno externo, Pedro diz que esses atributos internos estão escondidos e eles são algo que os outros não podem ver claramente. Você não consegue enxergar isso de uma forma objetiva, mas você consegue enxergar através das suas atitudes. Deus quer que você busque um coração, minha amada irmã, manso e tranquilo, mais e muito mais do que uma excepcional aparência externa. Do que vale a sua roupa se o seu coração está entulhado de uma necessidade espiritual, de uma autoaceitação, de uma autoafirmação, de que o outro diga para você se sentir bem, se você está bonita ou não. As qualidades internas do coração têm, com certeza, implicações externas. Isso aí a gente não tem dúvida. Não há nada de eterno em nossa aparência externa. Você já parou para pensar nisso? O que é atraente, deixa eu te lembrar uma coisa, o que é atraente em você hoje de forma externa e a atenção que você dá buscando dos outros são coisas passageiras. O nosso corpo, ele automaticamente vai envelhecendo. O nosso cabelo, o seu cabelo, ele vai ficar branco. Não é assim? Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus e da terra. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir. É inevitável que o seu corpício aí, que muitas vezes você dá tanta ênfase, perca o vigor com o passar dos anos. A sua pele envelhece, os seus olhos envelhecem, as suas pernas já não caminham tão bem assim, já não dão aquelas passadas tão firmes, o seu cabelo fica branco. O seu rostinho fica mais, digamos assim, com as marcas, né? As marcas dos seus anos vividos. Tanta coisa se vai. Por que andas tão preocupada com isso? Isso também passa. Mas a beleza interna jamais passará. As suas joias acabarão se deteriorando. Tiago capítulo 5, versículos de 1 a 3. Você não vai levar nenhuma delas para a eternidade. Você não terá para sempre a mesma aparência que tem agora. E, aliás, eu já aproveito para dizer você que já tem mais algumas décadas de vivência, aceite a sua idade. Porte-se como uma mulher madura. Vista-se como uma mulher que já está na terceira idade, na melhor idade, não tem problema. Assuma a sua idade. Isso vai te trazer um sofrimento menor. Não queira viver com a idade de 80 com um comportamento de 40, de 50, em todos os aspectos. Na forma, inclusive, de se vestir, na forma de se aceitar. Você não precisa ficar tão preocupada assim. Ah, eu era tão bela quando eu era jovem, agora, ó como eu estou. A Bíblia diz que ainda na velhice nós daremos frutos. Aqueles que permanecem na palavra de Deus, elas darão frutos em toda e qualquer idade. Sejam os teus dias curtos ou compridos,
eles devem buscar glorificar a Deus. Então, a distinção basicamente é esta: quando você ajusta o foco da sua vida em sua imagem simplesmente diante dos outros, você está colocando a sua esperança em algo que pode trazer alegria, mas é momentânea, mas não permanecerá para sempre. As coisas passam, as coisas envelhecem, a sua vista fica mais prejudicada, a sua audição, você vai perdendo a audição. Já é estudo científico aí, os médicos já informam, né? A partir de tal idade você vai perdendo a audição, você vai perdendo um pouco mais a visão, você vai perdendo um pouco mais a firmeza na sua passada, a sua pele vai envelhecendo, muitas vezes os seus lábios caem um pouquinho, a pálpebra dos seus olhos também. E agora? E o que é que você faz? Ai, que horror! Não, meu Deus, é melhor morrer porque eu não tenho mais aquela beleza que eu tinha. Oh, querida, se a sua preocupação for apenas com a aparência externa, você vai ser a mulher mais infeliz de todas. Porque do jeito que você está hoje, já não vai ser o mesmo amanhã. Mas se a sua beleza, a sua aparência focar numa vida de piedade, na beleza do interior, na beleza que o Senhor vê, você vai ser a mulher mais feliz da sua cidade, independente da sua idade. Porque quando você pensar que alcançou algum nível de aprovação da sociedade, da família, das amigas, enfim, o seu orgulho vai te levar cada vez mais a uma sede de aprovação, até que a sua alegria se acabe de vez. Quer ver? Cada vez mais você vai viver como se buscasse uma montanha mais alta de apreciação e de louvor. Você não quer pequenas planícies, você quer montanhas de louvor. Ah, tu vê que bonita aquela senhora, já tem 80 anos. A beleza que todas irão ver é a beleza do seu coração. Isso se torna, muitas vezes, quando você só busca a aparência externa, um círculo vicioso e sem fim. Não vai acabar nunca. Quando você endireitar aqui, esticar aqui, puxar ali, já inventaram outra coisa e daqui a pouco você está deformada, ao invés de aparentemente bela. Você quer melhorar a sua aparência? Busque as coisas do coração, busque as coisas do interior. Certamente, se você buscar assim, você vai poder ter uma aparência que vai glorificar a Deus, a aparência externa. E eu enfatizo. Volto a enfatizar porque vai chegando mulheres e não pegou o começo. Nem seja uma mulher desleixada na sua aparência e nem uma mulher que chama atenção para si na sua aparência. Mas busque ser uma mulher que tem modéstia, que tem a beleza interna que Deus vê com espírito manso e tranquilo. Porque a sua aparência externa é apenas um revelar de como anda as coisas aí dentro do seu coração. Por outro lado, esse adorno interior, ele produz com certeza um caráter piedoso, que tem uma qualidade espiritual duradoura. Se por um lado a aparência externa vai se acabando, por outro lado a aparência interna é de grande valor diante de Deus e dos homens. Porque assim você vai ter um espírito manso e tranquilo. Não continue sendo do jeito que você é. Pense na possibilidade de que você precisa melhorar. Você precisa melhorar o seu comportamento, você precisa melhorar a sua forma de se vestir, a sua aparência. A sua aparência revela muito sobre a sua vida espiritual. Como eu te falei, tanto para o mais exagerado como para o menos. Nós, como mulheres bíblicas, queremos o equilíbrio e queremos aquilo que Deus pede para que a gente ande. Espírito manso e tranquilo, vida de piedade, vida de caminhada bíblica, vida de oração. Você tendo isso, você vai se apresentar de uma forma bela. Busque vestir-se com as melhores roupas que você tem. Busque sim cuidar do seu cabelo. Ah, Cíntia, mas eu já estou começando aqui a ter uns brancos, mas eu não quero. Passa o seu tonalizante, tinja, não tem pecado nenhum nisso. Passa o seu batonzinho discreto, coloque o seu saltinho, coloque a sua joia se você tiver, mas não se esqueça que o que Deus mais está preocupado é com o seu interior, coisa que as pessoas não veem de cara, mas elas também veem através do comportamento. Como anda? Como anda esse termo
na sua vida, chamada aparência, né? O que Deus realmente acha valioso para você, que é um espírito manso e tranquilo, uma vida de piedade, você andar com modéstia, essa é a aparência que mais Deus deseja para você. Você está com qual nota de 0 a 10? Talvez, minha querida mulher, você tenha gastado muito tempo correndo atrás do vento, você nunca vai pegar. Talvez você tenha gastado muito dinheiro com a sua aparência. Poderia ter comprado Bíblias aqui, ó. Poderia ter me ligado, Cíntia, eu quero comprar uma caixa de Bíblia para distribuir. Teria tido mais valor eterno do que o tanto de dinheiro que você já gastou procurando uma alta aceitação por parte do seu coração e por parte dos outros, né? Com vestidos, com diamantes, com tratamentos de beleza, com tanta coisa que você sabe melhor do que eu. Tudo isso pode ser extremamente caro e você pode ter desperdiçado seu tempo. Porém, o Senhor chama de mais precioso do que o ouro que parece ser o valor da sua fé. O sangue sacrificial de Cristo que morreu na cruz por você e, consequentemente, um espírito manso e tranquilo. Cíntia, mas a minha fé é débil, eu sei, a minha também é. Nem a fé é nossa. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que ele, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é Deus quem nos dá a fé, mas ele nos dá a fé para que nós possamos desempenhar as boas obras. Nós não somos salvos por conta das boas obras, mas nós somos salvas para fazer boas obras. E existem evidências dessa salvação na sua vida, porque quem diz que tem fé precisa ter uma fé operosa. Que ele que é salvo para sempre, grande verdade absoluta do Senhor. Mas essa fé vai fazer com que você tenha uma fé operosa. Se você anda aí, ó, nem um pouquinho preocupada com sua vida espiritual, você não tem conseguido fazer o básico do básico, é bom você ver o seu coração, porque você precisa retornar aos caminhos do Senhor. Mas eu nunca saí, então você se encaixa com o filho pródigo, aquele que não saiu para o mundo e gastou tudo que tinha, mas aquele que ficou e achou ruim quando o outro veio. Tem os dois pródigos, o que sai e o que fica. Aquela mulher que fica dentro da casa do Senhor, vendo só defeito, com picuinhas, com ciúmes, com inveja, com ira, com comparação, né? Se a gente falar de aparência, é tão pródigo quanto aquele filho que ficou e que não saiu, que encheu o coração de amargura quando viu o outro retornar. Querida, a orientação bíblica é que você se concentre em seu interior. Como é que anda a sua aparência interna, hein? Se a gente pudesse, se Deus projetasse um raio-x da sua visão, uma ressonância magnética, uma tomografia, algo que vê minuciosamente, como estaria o seu coração hoje? Será que você está seguindo os passos das mulheres piedosas e bíblicas que nós encontramos na Bíblia? Será que você vai ser reconhecida como uma mulher santa, como uma mulher que tem uma beleza majestosa, uma mulher que tem uma beleza de piedade, uma mulher que tem uma beleza interior? Ou você anda só preocupada consigo mesma, com sua aparência externa? Tantas mulheres precisando de você, de um aconselhamento bíblico, de um avanço missionário que você pode seguir, mas você só pensa em você, então você não tem tempo para nada. Eu queria dizer para você que todas nós temos 24 horas por dia. Para de se justificar e dizer que não tem tempo para Deus. Você sempre vai ter tempo para o que você achar que é prioridade fundamental na sua vida. Todos os dias nós fazemos escolhas. Ao abrir os olhos, a gente já faz a escolha. Eu levanto, eu fico, eu durmo mais um pouquinho, eu acordo, eu leio a Bíblia, eu pego o celular. A vida é feita de escolhas. Qual escolha você tem feito? As escolhas da sua vida revelam aquilo que está no seu coração. Você precisa se arrepender das suas atitudes, porque pelo muito que você já tem recebido, era para você estar mais adiante. Não fique achando, né, que é outra ideia dos nossos tempos, de que, não, mas a gente tem que entender. Pecado se entende confessando, se arrependendo e mudando de vida. Você não precisa carregar isso para o resto da sua vida, né? As mulheres do Antigo Testamento, que tinham uma reputação piedosa, agradavam sim a Deus. Eu falo do Antigo, mas as mulheres bíblicas, né, na verdade. Porque elas se vestiam muito mais com as qualidades do fruto do Espírito. Amabilidade, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Quantas coisas nós precisamos aprender. Se você tiver o fruto do Espírito, você vai ser a mulher mais bela da sua cidade. Você vai ser a mulher que as pessoas vão olhar e dizer assim, eu quero ser igual aquelas meninas
Aquelas mulheres ali. As mulheres mais novas da sua igreja, da sua família, vão dizer, nossa, eu acho fulano tão linda, porque se você é bela por dentro, você vai ser por fora. Você vai se vestir direitinho, você vai se vestir de forma que vai agradar o Senhor. Você vai procurar andar, inclusive na igreja, com as melhores roupas, as primeiras roupas. Eu aprendi isso de cedo. Todas as minhas roupas novas eu inauguro na igreja, sabia disso? Tenho alegria, procuro ir bonita, tenho uma audiência com meu Deus. O bonito dentro das minhas possibilidades. Você vai o bonito dentro das suas possibilidades. Ah, igreja de rico, igreja de pobre, não existe isso. Não se denomina ou não se coloca como igreja de rico, igreja de pobre, simplesmente pelo que se veste. Não, mas pela beleza do coração, pela vida que verdadeiramente agrada a Deus. Procure vestir-se da melhor forma possível para que a sua aparência glorifique a Deus. Então, amada mulher, você tem a incumbência de buscar o caráter que a mulher de Deus deve se apresentar. E você, se já sabe do que eu estou falando, se você já entendeu as verdades bíblicas, você vai procurar melhorar nessa área. Tais traços podem ser estimados jamais por esse mundo. Eles não devem ser estipulados por esse mundo, mas eles são de grande valor aos olhos de Deus. Como é que você tem se visto? Como é que você tem se apresentado? Como é que você cuida da sua aparência? Como é que você se vê depois desse estudo? Será que você acha que se importa muito mais com a aparência externa do que com o seu caráter interno? Convido a você a cuidar do seu coração, porque ele é desesperadamente corrupto. Você não deve ostentar nada para ninguém. Você não deve ostentar a aparência da casa mais bonita do seu bairro, porque você tem uma necessidade de reconhecimento. Não, mas a minha casa, olha lá onde eu moro. Se você tem suas posses, pode comprar uma casa bonita, pode manter esta casa bonita de forma que você não prejudique os orçamentos da sua família, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Use os seus recursos para a glória de Deus. É outro assunto interessante, né? Isso não é pecado. Ah, Cíntia, mas você viu, não vai ter rico que vai entrar no céu, porque o rico é arrogante. A Bíblia diz que é mais fácil entrar um camelo do que... Só um pouquinho. O que tem de pobre arrogante também, isso não é pré-requisito. Isso não é pré-requisito. Mas o que nós estamos tratando é aparência. Às vezes a sua aparência em relação as suas vestimentas é o mesmo em relação à sua casa, é o mesmo em relação ao seu carro, é o mesmo em relação a coisas que diz respeito ao seu coração. Então, querida, a natureza sedutora do orgulho muitas vezes pode fazer com que isso lhe destrua e você idolatre a forma com que os outros lhe veem e você entra numa bola de neve, porque se hoje é essa roupa, amanhã é essa maquiagem, amanhã é esse salto, amanhã, e vai ser uma eterna insatisfeita. São essas motivações vindas do coração que você deve sim avaliar e considerar o que de fato tem valor para você. Não é o que o mundo está ditando para você ser, é aquilo que a Bíblia diz que você tem que ter. É a aparência que Deus deseja que você tenha. Eu repito, um espírito manso e tranquilo é de muito valor diante de Deus. É como se o pai dissesse assim, ó minha filha, eu dou muita importância, você quer agradar a Deus? Então tem um espírito manso e tranquilo. Busca isso. Se você tiver isso, a sua roupa externa vai ser belíssima. Você vai ter consciência de como você deve se apresentar. Seja qual for a razão pela qual você vive, isso é o que você acha verdadeiramente valioso e talvez você nunca tenha parado para pensar nesse item tão importante chamado aparência. Como é que anda então o seu coração? E por que é que muitas vezes a gente tem que tratar dessa questão? Porque a beleza física nunca deve ser maior do que o seu interesse pela beleza interior. Faz biquinho, né? Tá, e o seu coração? E a sua vida com Deus? Você esqueceu do seu Deus? Minha filha, se não for a graça de Deus na sua vida, você nem vida tem. Você nem físico tem. Você nem roupa tem. Tudo vem do Senhor. Tudo que temos e somos vem dele. E aí eu poderia ter uma lista de atividades, atividades e comportamentos enraizados para lembrar você em uma falsa visão da beleza, a essa questão da aparência. Por exemplo, tais como, vamos pensar,
Comparação. Ah, porque eu sou melhor do que fulano. Eu vou emagrecer porque fulano está muito gordinho. Não, você vai emagrecer porque Deus te deu uma altura ideal e um peso ideal. E o que passar disso, se não for por questões de saúde, você também não está agradando a Deus. Entendeu? Mas não ficar se comparando com outras nesse sentido. Muitas vezes a própria inveja toma conta do seu coração. Toma. A irmãzinha resolveu, vamos pegar o mesmo exemplo, de eliminar 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, 25 quilos. Eu tomei uma decisão dessa há uns 4, 5 anos atrás. Eu eliminei 25 quilos. E é interessante que assim, ó, os comentários são diversos, né? Teve uma vez que uma irmãzinha olhou para mim e disse, chega, né, Cíntia, chega. Tu já tá parecendo com cara de doente. Eu conhecendo aquela pessoa, né? Que ela tinha bastante dificuldade em eliminar os quilos e nunca tinha tido interesse disso, levava as coisas assim meio que na brincadeira. Era como se ela dissesse assim, eu não consigo, tu também não vai conseguir. Claro que eu não deixei isso descer para o meu coração. Mas surgem essas questões entre o meio feminino que não deveria existir. Comparação, inveja, competitividade. Opa, como assim? Sim, ficar se comparando uma com a outra, promiscuidade, você não deve cuidar da sua aparência por questões promíscuas. Não, eu vou ficar assim porque o mundo exige uma mulher assim, saradona, como assim? Sedutora e muito cuidado, inclusive com os vícios sexuais. Muito cuidado. Ai, Cíntia, mas eu já tenho tantos anos, eu nem vou mexer com isso. Minha filha, meu marido, aos 20 e poucos anos de ministério, já precisou disciplinar uma senhora de mais de 80 anos, porque foi morar junto com um senhor que se viu na feira, se gostou e se atracou. Foi a expressão dela. Muito cuidado. Hoje em dia, muitas vezes, você não precisa nem sair de casa. Cuidado com os filmes que você vê. A pornografia sexual tem sido incentivada. Às vezes, você não glorifica a Deus com essa exigência de aparência. Aí, pelo seu celular, não tem nenhum comportamento ou não tem nenhum encontro, digamos assim, físico, mas existem outros virtuais. O índice de mulheres que têm adulterado, que têm traído os maridos, está gigante. E eu falo de mulheres cristãs. Muito cuidado. Tudo isso vem das raízes do seu coração, que tem a ver com essa aparência e com as necessidades do seu coração, que muitas vezes vai te afastando do Senhor. Às vezes você se acha a mulher mais linda que existe. Quero dizer para você que vai ter uma mais do que você. Você vai sempre ser mais ou menos do que alguém, dependendo do quem que você se compara. Ah, eu sou a Miss do meu estado. Ótimo, mas será que você é a Miss do seu país? Para que isso? Tudo isso passará. Nós não levaremos nada. Aliás, quando esse corpo aqui tombar, o que ficará vai ser apenas as coisas de valor eterno. Cuide de si mesma, cuide da sua aparência, glorifique a Deus, mas não seja isso a sua essência. Outra área, muitas vezes você tem um distúrbio alimentar, você já nem come mais, ou então come demais. Como eu falei, ainda quero tratar mais sobre esse assunto. Trajes reveladores, se mostra sedutor para os outros, não sabe se portar, fica beijando, abraçando, até o marido da outra, daqui a pouco está provocando ciúme, você não tem o seu? Cuida do seu. Já tá bom. Não, mas é só porque a gente é amiga, porque a gente é da mesma igreja. A gente precisa saber os nossos limites. Nenhuma mulher gosta disso. Abraça o seu, beija o seu, vista-se bem para o seu. E o que não é seu é olhar de longe. No máximo, um aperto de mão com meio metro de distância. Tá bom, para evitar qualquer tipo de aparência do mal ou para que a palavra de Deus não seja difamada. A palavra de Deus nos conta a verdade sobre a natureza transitória, querida, dessa beleza física que você tem levado na máxima aí. E a importância de buscar a verdadeira beleza, que é uma beleza interior, é uma beleza duradoura. E eu volto a repetir, a Bíblia em nenhum momento condena a beleza física, ou sugere que você ande desleixada, ou que a aparência não se importa. Eu estou dando ênfase a isso para que o estudo seja completo. Nenhum momento eu estou dizendo isso e nem a Bíblia diz isso. O que é condenado então? Estou caminhando para o final aqui, tá? É condenado nós termos orgulho dessa beleza física, que foi o próprio Deus que nos deu.
Minha filha, não foi você que escolheu ser bela. Se Deus te fez bela, glorifique a Ele, eu falo fisicamente, com essa beleza, de forma que o nome dele seja engrandecido. Darmos atenção excessiva à beleza física, isso é condenado na Bíblia. Cuidarmos muito mais das questões físicas, enquanto não demonstramos atenção aos assuntos do coração, essa é uma das estratégias de Satanás para nos fazer passar de um extremo para o outro. Aliás, Satanás sempre vai estar com as meias verdades. Ele vai sempre tentar com que você acredite em algumas mentiras. E você bobinha, eu bobinha, muitas vezes cai nas ciladas dele, né? Você precisa saber quem você é. Eu vou te lembrar, para você não ficar aqui se questionando. Deus te fez mulher. Aceite o seu presente. Não fique vivendo lá do seu passado. Nós não somos museu para viver do nosso passado. Tudo é passageiro quando se trata da beleza física. Aceite a sua idade, aceite. Vista-se, porte-se de acordo com a sua idade, seja madura para a sua idade, seja exemplo para outras mulheres, assim como nos diz Tito, né? Não tenha medo de ser meiga, de ser feminina. O feminismo tem alastrado e trazido várias implicações desastrosas para a vida da mulher cristã, e você diz que não é, mas muitas vezes você age como se fosse. Eu ainda também pretendo tratar da questão do feminismo em alguma outra série dentro em breve, né? Seja assim feminina, Deus te fez feminina. As mulheres estão tão preocupadas em competir com os homens, em querer ser como os homens, que esquece da feminilidade. Não seja feminista, seja feminina. Isso aí só você pode fazer. E acrescente sim, beleza física e espiritual em todo o ambiente por onde você passa, nos mínimos detalhes, né? Embeleze a sua casa, coloque as flores, deixe limpinha, cheirosinha. Tem mulher que é muito bagunceira, precisa melhorar nisso aí também, mas não é o nosso assunto de hoje. Aliás, tem um tema aí de como administrar bem o tempo, de como ser uma boa dona de casa. Você depois dá um pulinho lá que você já vai pegar algumas dicas bíblicas sobre esse assunto. Lembre-se que você é filha de Deus, é uma princesa, filha do rei. Você é parte da noiva de Cristo. Você acha pouco que você é? Por que você está tentando se descobrir através de uma aparência? Você pertence ao rei, você faz parte da realeza. Então você é uma princesinha de Cristo, assim como eu. E uma princesa deve saber se portar. A gente não pode ter roupa de princesa com espírito de gata borralheira, né? Não. A princesa, ela tem a linguagem do palácio. Ela é embaixadora de Cristo. Deus te chamou para fora desse sistema desastroso que tem te sufocado quando diz respeito à aparência. Dessa forma, nós mostramos o nosso relacionamento com o Senhor e tornamo-nos atraentes para o mundo. Como, Cíntia? Queria deixar aqui algumas aplicações práticas para você, para a gente encerrar esse tema. Como mulheres cristãs, nós devemos sim nos preocupar com a nossa aparência, com a essência, e devemos buscar refletir a beleza de Cristo, refletir a ordem que o próprio Cristo nos diz, refletir a excelência na nossa forma de nos portar, com um espírito manso e tranquilo e, consequentemente, com a nossa aparência também. E refletir a graça de Deus por meio do nosso ser, tanto interno quanto externo. Está aqui o segredo da sua preocupação e como você deve avaliar esse tema tão importante chamado aparência. O nosso desejo é que a Tarde das Mulheres sirva de crescimento espiritual para você, para que você não viva como uma eterna insatisfeita ou buscando degustar de aperitivos tão pequenos como marca de roupa, adereços que não vai glorificar a Deus. Porte-se como uma mulher de Deus e que a sua beleza irradie a Cristo de dentro para fora. Assim, o nosso Deus vai ser glorificado e você vai saber se portar na sua forma de vestir, na sua forma de falar, nas suas ações, em tudo que você fizer, você vai poder glorificar a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que a sua aparência sirva para inspirar outras mulheres a glorificar a Deus, tanto de dentro
como para fora. E agora, antes da gente encerrar, eu gostaria que você atentasse para a gente ver mais alguns testemunhos e depoimentos aí que nós recebemos. Eu gostaria de agradecer a você. Você que disse assim, Cíntia, eu fiz uns 20 vídeos e ainda não saiu do jeito que eu queria. Eu sei, não é tão fácil assim a gente se portar diante da câmera, não é? Talvez assim você valorize ainda mais a Tarde das Mulheres. E olha que é só um minutinho, hein, meninas? Você agora imagina aí a minha situação com muitas vezes mais ou menos uma média aí de 1 hora todas as semanas. Mas isso é graça de Deus na nossa vida, né? E antes da gente ouvir os testemunhos, eu queria apenas deixar alguns abracinhos especiais. Um abraço mais que especial para todas vocês que têm nos acompanhado durante esses 3 anos. Nós encerramos as nossas festividades hoje com o coração agradecido a Deus por nos conceder essa oportunidade de já termos desenvolvido mais de 160 temas bíblicos, né, diferentes, que diz respeito à vida da mulher cristã, buscando mostrar Cristo nas Escrituras, buscando mostrar à luz das Escrituras o que é que nos diz, quais são as orientações bíblicas para esse tema específico. Então você é mais do que especial aqui na Tarde das Mulheres, né? Quero deixar também um abracinho bem especial às meninas, às mulheres aí de Itajubá. Meu esposo esteve esse final de semana pregando aí em Minas Gerais. Então, meninas de Itajubá, muito obrigada pelo cuidado, o carinho, né? Ele chegou me falando quão bem foi tratado pela igreja, por algumas queridas aí que nos acompanham na Tarde das Mulheres. Inclusive, olha aí, ó. Quando quiser convidar o casal de novo aqui para uma conferência, a gente se organiza e a gente vai até vocês, viu? A gente pode ir tranquilamente até Minas Gerais para servir de bênção ao Senhor aí na cidade de Itajubá, né? Quero deixar um abracinho especial também para as meninas ali, a SAF de Bagé, que eu estive esse final de semana no avanço missionário aí na fronteira aqui do Rio Grande do Sul. Que Deus continue abençoando a vocês, na pessoa da Lindiária, a presidente da SAF, e aquelas mulheres maravilhosas onde podemos refletir mais ainda sobre a palavra de Deus, né? Também as meninas queridas de Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. Caminhamos aí mais de 1000 quilômetros esse final de semana no avanço missionário das nossas 2 congregações, dentre as 14 de Canoas, e foi um tempo riquíssimo. Muito obrigado, Isa, pela hospedagem, né? Esposa do nosso licenciado Marcos, que está aí, e um abraço para vocês todas que nasceram agora como SAF, né? A Carol, de forma especial, nossa presidente, a Isa, a Josi, todas as meninas que por aí estão. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês têm sido chamadas por Deus, né? Não se incomodem porque estão nascendo agora como SAF, que é o lugarzinho da mulher presbiteriana, mas vocês serão bênção. Olha que privilégio na fronteira do país, tanto em Santana do Livramento, que é o Brasil, como do lado do Uruguai, que é um país ateu e é tão carente do Evangelho. Que Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigada pelo apoio, pelo acolhimento, por tudo que vocês nos proporcionaram durante esse final de semana, tá certo? Então, por aqui nós encerramos a nossa Tarde das Mulheres, mas os abracinhos, os testemunhos, os depoimentos continuarão. Vamos ouvir? Parabéns, Cíntia, pelo programa A Tarde das Mulheres. Acompanho essa trajetória desde 2021. Quando iniciei, o texto base era Gálatas 5:22, e foi exatamente sobre o fruto do Espírito, e era longanimidade. Mas aí eu fui assistir às palestras anteriores, colocar tudo em dia, e venho acompanhando sempre. Se não faço ao vivo hoje, em alguns casos, mas eu sempre coloco em dia, à noite ou no final de semana. Tenho um exemplar da caminhada bíblica que ganhei das minhas amigas queridas de Itapeva, São Paulo, a Zelene Reis e a Silene, e também adquiri outros exemplares para dar de presente. E também tenho meu caderninho para anotações, como você diz, meninas, peguem o caderninho. Então, tem sido muito edificante na minha vida as suas palestras. Parabéns mais uma vez. Que Deus te ilumine sempre. Olá, meu nome é Miriam, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, e quero compartilhar com você um dos motivos da minha alegria.
hoje na Tarde das Mulheres, esse programa tão maravilhoso, tão rico, cheio de conteúdos e informações tão importantes, que é extraído da Palavra de Deus, totalmente cristocêntrico. Por que é cristocêntrico? Porque dá fruto, assim como deu na minha vida. Muitos frutos. E acredito que o Senhor tem muito mais para nos dar. Nós que somos mães, nós que somos dona de casa, esposa, nós somos algumas noras, algumas sogras, até mesmo vovós. Qual de nós não precisamos ter uma mudança de vida, ter uma vida de qualidade em Cristo Jesus? Óbvio que é através da palavra de Deus. E nada mais é esse programa que é a Tarde das Mulheres, que traz tanta informação sobre isso. E os frutos que está tendo em nossa vida. Eu acredito que todas as mulheres que estão nos ouvindo, todas elas têm um pouquinho ou muitas coisas para falar, testemunhar daquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Assim como está fazendo na minha vida, eu acredito que muitas mulheres têm muita coisa para falar, testemunhar daquilo que Deus está fazendo. E confesso para vocês, até vou cuidar até para não chorar um pouquinho. É muito bom ouvir a palavra de Deus. Que darei ao Senhor pelos seus grandes benefícios para conosco. Tarde das Mulheres é um programa que redunda e atribui toda a glória ao nosso Deus. Muito obrigada a você que pôde, de alguma forma, encaminhar os seus vídeos, tirar um pedacinho do seu tempo, né, que é precioso, para poder trazer esse depoimento, esse testemunho de vida e assim, quem sabe, inspirar outras mulheres a também estar conosco aprendendo sobre as verdades bíblicas. Um grande abraço para vocês, que Deus em Cristo lhes abençoe e eu aguardo por vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!